Oi galera, beleza? Vamos para um vídeo aí com o professor Dário. Coisinha rápida, uns 10, 15 minutinhos. Essa é a média do nosso tempo de vídeo aí, beleza? No final do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, que a gente vai estar agradecendo. Isso aí fortalece o nosso canal. A ideia dos nossos vídeos, como eu sempre falo, é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, que querem aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Hoje nós vamos falar algumas características do Rio São Francisco, né? Ou o Velho Chico, né? Em vídeos anteriores eu já falei sobre as bacias hidrográficas do Brasil, né? São Francisco, Amazonas, Tocantins, Paraguai, Parnaíba, bacia do Paraguai, bacia do Uruguai, né? Já dei uma ênfase sobre a hidrografia do nosso país, né? Sobre a vegetação e etc. Aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as características do Rio São Francisco, né? É um conteúdo simples, geralmente está associado a conteúdo de sétimos anos, né? Da galera que estuda a divisão política do Brasil por região, né? Então vou especificar algumas características, tá? Mas compartilha no finalzinho, deixa seu joinha, deixa seu like, deixe seus comentários que eu também vou estar aí dando uma resposta, beleza? Vamos lá? Características, é interessante que a gente possa compreender, é um rio que tem uma extensão quase de 2.800 quilômetros, tá? Tem sua origem, o nascente, na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, né? Drena água em direção ao nordeste, por qual razão? A gente sabe que todos os rios, ou uma bacia hidrográfica, está relacionada a um divisor de água, que é o relevo, né? No caso da bacia do São Francisco, o divisor de água é a Serra da Mantiqueira, né? Que separa os municípios, as regiões do Brasil, né? Em especial o sudeste, tá? Por que que o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e drena água em direção ao nordeste e não aqui no São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou no Paraná? Justamente pela questão do divisor de água, que é a Serra da Mantiqueira aqui na região sudeste do Brasil, certo? Então, uma das características é justamente isso, ele não desaguar aqui próximo, né, de sua nascente, mas percorrer um longo caminho, né? Inclusive na época da faculdade, um dos trabalhos que nós fizemos foi justamente sobre o Rio São Francisco, né, como uma maquete que ficou bacana, tá? Nasce na Serra da Canastra. Tem uma diferença de rios em relação ao Nordeste, que são aqueles rios intermitentes e rios temporários, né? Rio, no caso, o Rio São Francisco é um rio intermitente, ou seja, é um rio que não seca durante a época da seca, do verão. Detalhe, né? O Nordeste, ele se diferencia do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil em relação às épocas das chuvas. Por que se diferenciam? Porque o Nordeste, o verão é seco e o inverno é chuvoso. Aqui para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, o inverno é seco e o verão é chuvoso, é o contrário, tá? Então, como é um rio que tem água o ano inteiro, por que que tem água? Porque a água que drena em direção ao Nordeste é justamente a água que são absorvidos durante a época da chuva aqui no Sudeste e que tem vários outros rios, né? Que, como seus afluentes aqui, ó, Rio Abaeté, Rio das Velhas, Paraupeba, Jequitaí, Paracatu, Rio Verde Grande, Urucaí, Carinhanhã, Correntes Grandes. Então, são alguns dos seus afluentes, tá? Que constantemente drena água em direção à bacia do Rio São Francisco. Por quê? Porque região que chove bastante, que é o Sudeste, né, em especial São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e que drena água constantemente para essa bacia hidrográfica. Por isso que não falta água no Rio São Francisco. Ele é considerado um rio que vai em direção ao sertão do Nordeste, mas não falta água, né? Alguns rios da região são os rios que se caracterizam por ser temporários, que secam durante a época do verão, em especial a partir de setembro, outubro, novembro, até fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, dependendo a época do ano, que pode ter a época das trovoadas lá para o pessoal do Nordeste, tá? Então, a sua origem está relacionada a um católico, né, chamado André Gonçalves, que deu origem ao Rio São Francisco devido ao santo, né, São Francisco. Então, a ideia durante o processo de colonização a partir de 1500 foi justamente derivado do catolicismo. Também, né, de uma tribo, Chacriaba, elas também deram
o nome do rio justamente por essa razão, tá? Passa por 521 municípios dos 5.570 que existem em nosso país, tá? Suas águas, que é drenada de Minas Gerais, são caracterizadas por passar em 5 estados: Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, né? No caso de Sergipe e Alagoas, o rio é a fronteira entre os dois estados, né? No norte da Bahia faz fronteira com Pernambuco, né? Onde tem de um lado a cidade de Petrolina, no estado do Pernambuco, e do outro lado a cidade de Juazeiro, né? Inclusive tem uma música que fala Juazeiro Petrolina, né? Que está relacionado ao rio que está no meio dos dois municípios, ok? A vegetação que drena a água em direção a esse rio tem o Cerrado, parte da Mata Atlântica e no Nordeste a Caatinga, ok? A utilização do rio está relacionada a várias atividades, né? Que eu especifiquei alguma, em especial produção de energia. Por que produção de energia? Porque dentro do rio são encontrados 4 grandes usinas hidrelétricas que produzem energia em grande quantidade, né? Aqui eu especifiquei Xingó, Sobradinho, Itaparica, né? Três Marias, são 4 usinas hidrelétricas que é utilizado para a construção de energia. Inclusive, tem um novo projeto aí, se não me escape da memória, em Xingó, que já está sendo produzida energia solar em cima da água do Rio São Francisco, né? Então está sendo colocado alguns painel solar para produzir energia solar. Olha que bacana, os caras usam a barragem para produzir energia elétrica, né, derivado das hidrelétricas, e agora utilizar a água para colocar os painéis solar e produzir energia solar. Isso aqui é bacana, beleza? A água do Rio São Francisco ela é utilizada em várias atividades, além da energia, né? O lazer, transporte, turismo, irrigação, pesca e etc, né? Eu coloquei algumas características porque desde a época do processo de colonização que esse rio já era utilizado, na qual ele era chamado de Rio dos Currais. O que é Rio dos Currais? Durante o processo de colonização, os produtores de gado extensivo, criavam os animais próximo do Rio São Francisco. Foi chamado de Rio dos Currais justamente por quê? Porque tinha gado em sua volta, tá? Várias partes do Rio São Francisco são utilizadas como transporte, né? Como transporte, isso que nós chamamos de hidroviária, tá? Coloquei uma característica também simples que eu tenho passado para os meus alunos sobre a transposição do Rio São Francisco. O que é, qual a ideia do projeto, né? Qual o sentido desse projeto? É um projeto antigo, né? Até coloquei aqui só a primeira iniciativa, 1847. Esse projeto foi apresentado por Dom Pedro II. Qual era a ideia? De levar água até o sertão do Nordeste. Então, olha só, gente, isso aqui. Quanto tempo? 1847 foi o primeiro projeto, né? E todos os outros presidentes tentaram, né, desenvolver. Agora, supostamente, através de um governo do presidente Lula, foi criada essa ideia. Não, Lula criou o projeto. Não, esse projeto é antigo. Ele só colocou em prática, gerando uma despesa de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Né? Eu não vou entrar em mérito, né, nesse processo, porque isso aí é coisa da política, não vale a pena. Tá? Mas foi gasto uma grande quantidade de dinheiro que tinha por objetivo o quê? Sanar o problema da seca de muitos nordestinos, em especial o sertão. Tá? O sertão por quê? Porque a ideia do uso da água do Rio São Francisco é justamente levar água para os pequenos produtores e grandes produtores. Mas tem um detalhe, existe uma fiscalização, que se alguém quiser saber um pouco mais pode pesquisar, tem vídeos aí na internet, de que o cara que tem uso da água do Rio São Francisco é limitado. Ele não pode usar o tanto que ele quiser, né, para se beneficiar. E, abre aspas, isso o pequeno produtor. Porque o grande produtor, o grande fazendeiro do Nordeste, ele está se beneficiando em grande quantidade, que seja de agricultura ou criação de animais, tá? Então, é um projeto antigo. A ideia seria justamente trazer benefício para algumas pessoas. Sim, traz de certa forma benefício, né? O uso da água no sertão do Nordeste, em especial na região chamada Depressão Sertaneja. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que é a depressão sertaneja? Já em vídeos anteriores eu falei, o nosso país não tem montanha. Então nós temos planalto, planície e depressões, certo? Uma das regiões que vai estar recebendo essa água é a depressão sertaneja, que não chove.
Por que que não chove? Justamente por causa do relevo chamado Planalto da Borborema, que impede das nuvens carregadas de chuvas que saem do Oceano Atlântico chegarem até a depressão sertaneja. Então, a ideia da transposição seria justamente o quê? Eliminar a seca, que na qual, fazendo uso da água, traria progresso, né? Entre aspas, sim. Existe o eixo norte, eixo sul, que abrange os estados, né? No caso do sul, parte da Bahia e Sergipe, né? Sertão do Sergipe, Alagoas. O eixo norte, já a água é drenada em direção ao estado da Paraíba, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Justamente através de quem? Através de um processo de desenvolvimento de canais, né? Para que a água possa subir parte do relevo, através de bombeamento, levando essa água a algumas represas, tanques e até alguns rios mesmo da própria região. Tá? Então são algumas características do Rio São Francisco para que a gente possa conhecer. Durante o início do processo de transposição, teve alguns ambientalistas, que inclusive até hoje fala, né, que a transposição do Rio São Francisco não é boa, porque vai causar um desastre ambiental catastrófico e etc. Mas infelizmente a água do Rio São Francisco é desperdiçada lá no Oceano Atlântico, né, na divisa entre Alagoas e Sergipe, de maneira que a água poderia ser usada, como vem sendo usada, para algumas atividades econômicas, né, social, lazer, pesca e etc., como a gente sabe que existe uma grande quantidade de uso para bens. Porém, tem um lado negativo, né? Eu não vou entrar em questão da posição da política, porque aí é um assunto que nunca mais terá fim, né? O desperdício, né? A ideia é levar água para aproximadamente 700 quilômetros de extensão dentro do sertão, ou dentro da depressão sertaneja, onde é a região que não chove, tá? Para que as pessoas possam se beneficiar disso aí, beleza? Então, Rio São Francisco, ou chamado Velho Chico, Rio dos Currais, rio que liga as regiões, né? Região Nordeste, região Sudeste, que é o caso de Minas Gerais, né? Então, são algumas características, ok? Só para a gente ter um pouquinho de ideia do que é o Rio São Francisco. Detalhe, tá? A gente não pode esquecer que os problemas que a gente tem enfrentado nesses últimos dias, o desmatamento, a queimada da Amazônia, é uma coisa antiga, todo ano acontece isso, agora está levando isso em consideração uma politicagem enorme. Inclusive, o ano passado mesmo, fala-se que a nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra, secou. Por quê? Por causa das queimadas que estavam em volta da região do Cerrado, em que as águas da chuva não tinham sido suficientes para continuar gerando a nascente do Rio São Francisco. Então, infelizmente, a gente vive num país em que a politicagem ela traz os lados positivos e os lados negativos. Há aqueles adeptos do governo e aqueles que não gostam. Então, aqueles que não gostam acabam trazendo coisas ruins. E aqueles que gostam vê o lado positivo. Mas, enfim, isso aí são assuntos que ficam para uma outra oportunidade. Tá? Então, só algumas características. Eu iria estar falando também sobre a bacia do Amazonas, mas aí vai ficar para um próximo vídeo. Eu acho que até o final da semana eu devo colocar um vídeo falando sobre a bacia do Rio Amazonas, tá? Para a gente colocar algumas características dela. Beleza? Então, só fazendo um apanhado geral aqui, Rio São Francisco, Rio Velho Chico, Rio dos Currais, o Rio da Integração Nacional também, tá? A sua extensão, onde nasce, Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, passa por 5 estados, incluindo o estado de Minas Gerais, né? A Bahia, Pernambuco, Sergipe, né? Detalhe, eu gostaria de, estava até esquecendo de falar sobre a questão da irrigação. Uma das regiões que mais produz fruta de qualidade é o Nordeste, né? Abre-se aspas, fecha-se aspas. A cidade de Petrolina, no sertão do Pernambuco, extremo sertão do Pernambuco, produz fruta de qualidade, né? Existem vários vídeos da Embrapa que mostram que se produz laranja, manga, melancia, mamão, coco verde. Já está tendo experimento de maçã e pera, né? Por quê? Porque a fruta precisa de água na raiz e a irrigação faz isso, tá? Então as pessoas têm feito uso da água justamente para a produção de alimento de qualidade, porque a região é seca, não há um desenvolvimento grande de pragas, é um controle, né? E a água que é utilizada do rio é justamente para isso, para alimentar a planta na raiz, né? Então, um exemplo disso é as frutas produzidas na região do sertão do Pernambuco, tá? Infelizmente, também tem a situação dos produtores da maconha, né? Não posso deixar de falar isso aí, tem algumas regiões do Nordeste
que alguns fazendeiros, eles usam a água do Rio São Francisco. Inclusive tem vários vídeos aí na internet que mostra a polícia, né, destruindo plantações de maconha justamente com o uso da água do Rio São Francisco, né, para que a água seja utilizada de maneira adequada. Algumas pessoas usam de maneira inadequada, mas infelizmente é o nosso país, tem um lado positivo e um lado negativo, ok? Então são algumas características simples, tá, que o Rio São Francisco tem sobre o nosso país. Inclusive eu, quando estava no Nordeste, como eu sou do Pernambuco, eu tive pesquisando, não, nós tivemos um passeio na usina hidrelétrica de Paulo Afonso. É uma obra de engenharia maravilhosa, que quem tiver condição de estar visitando, né, os professores que tiver condição de visitar e levar os seus alunos, é um passeio ou uma aula de campo maravilhosa, que na época foi o nosso professor de geografia que fez isso, há uns 25 anos atrás, nem me lembro, que traz um certo trabalho de enriquecimento do conhecimento. Tá? Então quem tiver a oportunidade de conhecer algumas usinas hidrelétricas, o professor, né, alguns alunos que veem meu vídeo e quiser passar para os professores da região do Nordeste em especial, é uma ideia bacana, ok? Então essa é a ideia de passar algumas características do Rio São Francisco, tá? Que é um projeto, né? A transposição é um projeto antigo, tem mais de 150 anos, então quer dizer, não é de hoje, né? Está sendo colocado em prática devido ao governo Lula. Teve outros aí, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Fernando Collor, Ulisses Guimarães, que não ficou presidente, mas o José Sarney ficou, e nunca colocaram em prática, né? Inclusive eu vou abrir uma aspas aqui para fazer um adendo, né? Essa situação das queimadas do Amazonas aí, que o pessoal, a Amazônia está queimando, está destruindo a floresta e tal, que fala-se que os países, né, da Europa estão de olho justamente nos minérios que tem lá no chão da floresta amazônica. Por que não vai dar uma ajuda no sertão do Nordeste? Né? Por que não vai cavar poços artesianos? Por que não incentiva a economia do Nordeste? Porque não tem minérios, né, como tem na floresta amazônica, debaixo das plantas. Então, os que fazem crítica sobre a questão da queimada da floresta amazônica, né, sobre as ONG, que são centenas e centenas de ONG que ganham dinheiro sem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque quem manda na Amazonas é madeireiro, garimpeiro, grileiro e fazendeiro. Infelizmente, são esses 4 tipos de pessoas que mandam lá. Então eles desmatam, fazem o que quiserem. Por quê? Porque nós vemos em um país que a terra é terra sem lei, quem manda é quem tem dinheiro. Né? Os caras de outros países, Alemanha, França, Noruega, que fala que destina dinheiro para a Amazonas, por que não manda dinheiro lá para o sertão do Nordeste, para essa região aqui, ó, que o Rio São Francisco vem tentando sanar o problema da seca, tentando sanar o problema da fome. Os caras não fazem projeto para ajudar o Nordeste porque o Nordeste não tem muito a oferecer. Infelizmente, o capitalismo que a gente vive hoje é justamente a ideia de dar alguma coisa, mas ter 3 vezes mais, 50 vezes mais em troca. Que é o caso que está acontecendo aí com essas ONG aí, falando que o Norte está se acabando com fogo. Teve épocas piores, né, em governos piores. E por que agora estão falando? Mas enfim, isso é um outro assunto, tá? Então, fecha-se aspas em relação a essa ideia aí de queimadas e etc. Ok? Então, fica aqui a dica sobre o Rio São Francisco, ou o Velho Chico, Rio dos Currais, ou Rio da Integração Nacional. Deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que a gente agradece. Vai fortalecer o nosso canal. Abraço a todos!